Você sabe o que é machismo? Machismo é você achar que os homens devam ter privilégios sobre as mulheres. Logo, feminismo é o quê? É achar que as mulheres devem ter privilégios sobre os homens. Não, não é isso. A primeira coisa que tem pra falar sobre isso é que cada pessoa acha que feminismo é uma coisa. Eu acho que o feminismo ele teve um errinho lá no departamento de marketing deles. Eu acho que eles erraram no nome. O feminismo não é o privilégio de mulheres sobre homens. O feminismo não é isso. Quando a gente é criança tem aquela rixinha, né, dos meninos, contra as meninas, o time dos meninos, das meninas e tal. Aí você ouve falar em feminismo, você já fica com raiva sem nem saber o que é. Aí hoje em dia você vê as atitudes dessas feminazes e aí você fica com mais raiva ainda. Só que aí quando você pega e vai estudar o feminismo a fundo, você vê que ele não é bem isso. Você vê que é um movimento genuíno. Então assim, o feminismo na verdade é o seguinte, ele devia ter outro nome. Poderia ser igualitarismo, não é um nome tão bonito, mas tem mais a ver com a proposta. E eu cheguei numa conclusão, atualmente o maior inimigo do feminismo são as próprias feministas. Anota essa frase. Se você parar para estudar o feminismo original mesmo, ele é um movimento genuíno e ele vem basicamente em três ondas. No final do século XIX, bem no começo do século XX, as mulheres lutavam, eu não vou nem dizer por direitos iguais, porque elas lutavam pelo mínimo do mínimo. Elas lutavam para não ser propriedades de outros homens, ou seja, o que acontece é que na época as mulheres eram consideradas coisas de homens. Então assim, a mulher realmente era uma propriedade de um homem. Então ela lutava contra casamentos arranjados, um rearranjo de direitos de propriedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando acabou a escravidão, eles escreveram até uma nova constituição onde constava lá que todos os homens deveriam ser iguais perante a lei, etc. Só que o que você observava na prática não era isso. Você conseguia observar claramente que as mulheres não tinham nem de longe os mesmos direitos que os homens tinham. Na segunda onda do feminismo, que é nos anos 60, por ali, você tem as mulheres realmente buscando direitos iguais aos homens. Você ainda tem muito resquício de homem achando que é dono de mulher e tal. E nessa época você tem um ícone do feminismo, que é a Simone de Beauvoir, né? Se escreve Beauvoir. Ela é tipo assim, ela é tipo o Pelé do feminismo, né? Esse vídeo não é sobre ela, mas assim, a minha rápida opinião é que é o seguinte, ela tinha objetivos genuínos, ou objetivos bons, né? Que era igualar as mulheres com os homens, só que ela tinha ideias marxistas, ideias estadistas, então eu não concordo com a forma como ela quis implementar a chegar nesses objetivos. E você tem a terceira onda do feminismo, que vem agora dos anos 90, que na verdade é o seguinte, ela visa mais a identidade de gênero, então começa aquele negócio, não, peraí, você é homem, você é mulher, você é transgênero, você é gay, você é lésbica, o que você é, como você se define? E aí começou alguns, eu acho que isso na verdade são exageros, que aí começa assim, não, peraí, nós estamos buscando os direitos das mulheres, mas e os direitos das mulheres negras? E os direitos das mulheres descendentes de não sei quem? E aí começa assim, começa entre aspas, uma disputa por minorias dentro da minoria, entendeu? E aí começam alguns exageros a meu ver. Tem até uma feminista negra americana, que ela é bem famosa, ela se chama Bell Hooks. Ela gosta de escrever o nome dela todo em minúsculo, porque ela acha que o que importa é o que ela tá falando, e não quem tá falando, né? É até uma coisa interessante dela. Se você estudar um pouco dessa Bell Hooks, você vai ver que ela teve uma vida muito sofrida e tal, e ela é claramente uma mulher traumatizada. Então você vê que na luta dela existem vários exageros, e aí começa aquele negócio. Poxa, realmente ela teve uma vida sofrida, realmente ela pode até buscar um objetivo nobre, que é não ver outras mulheres sofrendo como ela sofreu, mas os métodos que ela quer chegar nesse objetivo são completamente distorcidos. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas você pode pesquisar isso que você vai ver que é bem bacana essa história. E uma coisa que eu acho importante quando as pessoas falam sobre feminismo, independente se você é contra ou a favor tal, não importa, eu acho que você não pode generalizar, você não pode pegar o rótulo feminismo e querer colocar dentro desse rótulo as coisas que interessam para você naquele momento, certo? Por exemplo, a luta sobre a legalização do aborto, por exemplo, é uma luta muito presente do feminismo, só que nem todas as feministas, por incrível que pareça, são a favor do aborto, por exemplo. E nem todas as pessoas que são contra o feminismo são contra a legalização do aborto, por exemplo, também. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor que você é um cara que você é contra a legalização do aborto. Não necessariamente você é contra, por exemplo, uma mulher votar. Então, quando uma pessoa está discutindo feminismo, existe muito esse negócio de você rotular a outra pessoa, o que eu acho muito errado, porque a definição de feminismo é uma coisa muito, muito difícil. Cada pessoa, como eu falei no começo do vídeo, cada pessoa acha que feminismo é uma coisa. Um outro exemplo atual é o seguinte, tem muita mulher que fala que não, poxa,
a diferença salarial entre homens e mulheres é absurda, tal, nós temos que criar leis para equiparar esses salários. E aí você fala que você é contra isso, a mulher fala, não, então peraí, então você é contra o feminismo, então peraí, então você é estuprador, então aí começa, quer dizer, meu, o que tem a ver? Inclusive sobre esse assunto aí de mercado de trabalho e tal, eu já falei uma vez num outro vídeo, mas eu vou deixar o exemplo de novo. Eu acho errado, cara, você querer fazer leis para impor que as pessoas não tenham preferência. Por exemplo, imagina que você vai matricular o seu filho no pré ou no jardim de infância de alguma escola. Chega lá, tem só professor homem no jardim de infância. Você não vai achar meio esquisito? Eu não tenho preconceito contra homem, mas, poxa, talvez eu não me sentiria tão confortável de pôr a minha filha para ser cuidada por um homem, ao invés de uma professora. Certo? Eu não estou falando que homem é menos ou mais capaz que mulher para exercer essa função, mas às vezes é simplesmente de preferência. Por outro lado, eu tenho uma amiga que é enfermeira e ela faz plantão, e o que acontece é que às vezes, como ela faz plantão de madrugada e tal, chega muito bêbado, chega muito cara agressivo, chega de tudo, cara. Então o que eles fazem? Eles fazem a escala dos plantões para que sempre tenha um homem lá, pelo menos um homem no plantão, para que se acontecer alguma coisa dessa, pelo menos tenha um homem lá para sei lá, impor algum respeito, ou para segurar um cara que esteja bêbado e mais agressivo e tal. Não que o homem seja melhor ou pior do que a mulher para exercer essa função, mas é simplesmente uma questão de preferência, que eu acho que nenhuma lei deve vir de cima para baixo, impondo o que você não pode, o que você pode, que você deva, sei lá, contratar um homem ou uma mulher para uma determinada função. Eu acho que quem deve decidir isso é o próprio mercado. Então é o seguinte, quando a gente for discutir feminismo, cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levantar, independente do que você está discutindo especificamente, é que o feminismo não é a busca de privilégios, é a busca por igualdade. Deu pra entender? É lógico que sempre usando o bom senso. Por exemplo, uma mulher fica grávida, um homem nunca vai ficar grávido. Então é lógico que uma mulher precisa de uma licença maternidade muito maior do que a do homem, beleza. Mas isso, por exemplo, é um fator biológico, não tem exceção. 100% de gravidez ocorre em mulheres e não em homens, certo? Deu para entender o bom senso aqui? Outra coisa também é o seguinte, uma vez eu estava discutindo com uma amiga minha sobre feminismo e ela falou, Arthur, pra você é fácil falar, cara, sabe? Você é branco, você é homem, você é hétero, então você não tem opinião sobre isso. E eu falei, não, pera um pouquinho, vamos entender bem. Uma opinião de uma pessoa é pior do que a minha por ela ser mulher? Acho que não, né? Uma opinião de uma pessoa é pior do que a minha por ela ser negra ou por ela ser homossexual? Eu acho que não, né? Então por que a minha opinião é pior do que o dessas pessoas por eu ser homem, branco e hétero? Você entendeu? Não joga isso, não se vitimize. É lógico que uma pessoa sentir algo na pele dá um pouco mais de propriedade para ela falar aquilo, mas isso não significa que ela vai ser infalível. Isso não significa que quem não sentiu aquilo na pele não possa dar uma opinião super válida sobre aquele assunto. Por exemplo, imagina uma mulher deficiente, negra, homossexual, que já foi estuprada quando criança. Quer dizer, ela faz parte de um monte de minorias. Então essa mulher tem a melhor opinião sobre todos os assuntos? Lógico que não, certo? As coisas têm que ser vistas com bom senso. Então é isso aí, na verdade é só um breve desabafo sobre um monte de coisa de feminismo que eu vejo atualmente, principalmente com essas feminazes que eu sou totalmente contra, sabe? É o pessoal se vitimizando, é o pessoal se usando disso pra querer privilégio em cima das outras pessoas, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixa de entrar no YouTube, digita tudo junto, Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreve no meu canal e vamos questionar tudo.